Beleza, galera? Vamos dar continuidade aí, ó. A gente vai gravar agora a aula número 4. O que a gente vai falar agora nessa aula 4? A gente vai falar da responsabilidade civil do Estado. Por que esse assunto é importante? Por que você precisa saber disso aí para o seu concurso? Porque como servidor público, cara, se você fizer besteira, o Estado vai ter que pagar quem você prejudicou com essa besteira que você fez. Entende? É por isso que as bancas cobram, para que você saiba que enquanto servidor público, o que você fizer, isso vai gerar uma consequência para o Estado. Podendo até mesmo depois, numa ação chamada ação regressiva, que durante a aula eu vou explicar, o Estado vir cobrar de você. Mas inicialmente, o Estado vai ressarcir o particular. Imagina você dirigindo num carro da administração pública e você começa a olhar o seu telefone, dirigindo, olhando o seu telefone, bate no carro da frente. A pessoa, dona do carro da frente, não vai cobrar de você, vai cobrar do Estado. Se você é um policial civil, vai cobrar do Estado. O Estado vai pagar o carro dessa pessoa? Vai. Mas o Estado vai poder depois entrar com uma ação regressiva contra você para ressarcir o cofre público. É por isso que as bancas de concurso cobram responsabilidade civil do Estado. Para que aquele servidor público que ingresse nos cargos públicos, né, na carreira pública, ele entre sabendo que os atos dele vão gerar uma consequência, tá certo? É por isso que esse assunto é cobrado. Então vamos agora dar algumas definições do que seria a responsabilidade civil do Estado, segundo os principais autores do direito administrativo. Celso Antônio Bandeira de Mello, o que ele dizia? Todos os povos, as legislações, doutrina e jurisprudência universais reconhecem em consenso pacífico o dever estatal de ressarcir as vítimas de seus comportamentos danosos. Então, todos os estados, doutrinas, etc. O Estado cometeu algum ato, gerou algum fato danoso ao particular, o Estado é obrigado a ressarcir. Aí, Dirley da Cunha Júnior, veja o que Dirley da Cunha Júnior fala. É a obrigação que incumbe ao Estado de reparar os danos lesivos a terceiros e que sejam imputáveis em virtude de comportamentos unilaterais, lícitos ou ilícitos, comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos. Maria Silvia Zanella de Pietro. A responsabilidade extracontratual do Estado corresponde à obrigação de reparar danos causados a terceiros em decorrência de comportamentos comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos, lícitos ou ilícitos, imputáveis aos agentes públicos. Então está vendo que independente do autor que você estude, a definição é mais ou menos sempre a mesma? O que está dizendo? O que dizem essas definições? Não interessa se o ato foi legal ou se foi ilegal. Não interessa se a conduta do agente foi comissiva, ou seja, se ele fez alguma coisa, ou se a conduta foi omissiva, se ele deixou de fazer alguma coisa. Toda vez que um agente público, agindo nessa qualidade, tomar alguma atitude que causar prejuízo a um terceiro, nesse momento surge do Estado a obrigação de reparar esse dano. E é sobre isso que a gente trata na responsabilidade civil do Estado. Mas foi sempre assim? Não. Então o que a gente vai falar agora? A gente vai falar como é que foi a evolução da responsabilidade civil do Estado, né? É uma contextualização histórica aqui da responsabilidade civil do Estado. Como é que essa responsabilidade civil do Estado surgiu? No início, o que existia era a teoria da irresponsabilidade. Então preste atenção. Eu vou falar aqui, se concentra que meu francês é muito fluente, mas se você não fala francês aí na sua casa, talvez você não entenda, né? Chamava Leroy ne peut mal faire. O que é Leroy ne peut mal faire? Porque meu francês é muito fluente, talvez você não entenda. É o seguinte, o rei não pode errar, o rei não erra, assim, traduzindo, né? Eu não tenho muita facilidade de traduzir, que eu ouço em francês, eu falo em francês, a tradução complica. Dizia que o rei não erra. Por exemplo, se o rei fez alguma coisa e causou algum prejuízo a alguém, azar desse alguém que estava no lugar errado na hora errada.
Em hipótese alguma, o Estado teria que ressarcir, porque diz o seguinte: o bem do Estado é um bem de todos, é o bem inclusive daquela pessoa que foi prejudicada. No direito inglês, chamava The King cannot wrong, The King can do not wrong. Meu inglês também é muito fluente, se você não entender, está dizendo a mesma coisa, certo? Então, nesse período, que era um período que se chamava absolutista, era isso aí que era considerado. Vigorava a irresponsabilidade do Estado, por se acreditar que o rei, né, ou o Estado, eles jamais erravam. Depois disso aí, essa teoria da irresponsabilidade do Estado, que foi a primeira, vou botar aqui, ó, teoria da irresponsabilidade do Estado, ela foi a primeira, mas ela evoluiu. A evolução da teoria da irresponsabilidade do Estado evoluiu para a teoria da responsabilidade por culpa. O que dizia a teoria da responsabilidade por culpa? Dizia o seguinte: surge sob a ideia da responsabilidade estatal baseada na culpa. Levava em consideração a culpa do agente. Então imagina só, se está lá um agente público dirigindo um veículo público e houve um acidente e esse agente não teve culpa, o Estado não seria obrigado a ressarcir. Qual é esse problema aí? Imagina que um servidor público está dirigindo um carro, certo? Na direção desse veículo, ele sofre um infarte e morre. E esse veículo desgovernado sai batendo no carro de diversas outras pessoas. O servidor público teve alguma culpa? Não. Nesse caso, o Estado estaria desobrigado de ressarcir esse prejuízo. Por quê? Porque na teoria da responsabilidade por culpa, se não houvesse culpa, o Estado não estaria obrigado a ressarcir, ou seja, a pessoa ia ficar no prejuízo, né? Daqui surgiu a teoria da responsabilidade subjetiva do Estado. A responsabilidade subjetiva, que eu vou colocar aqui, olha só, responsabilidade subjetiva também é chamada de fault de serviço. É um termo francês. O que esse termo significa? Essa responsabilidade subjetiva do Estado, quando que ela valeria? Caberia a mim, particular prejudicado, provar que o serviço não existiu, quando deveria ter existido, o serviço atrasou ou o serviço funcionou mal. Essa aqui é a chamada falta do serviço, ou teoria da culpa administrativa, tá? Também recebe o nome de teoria da culpa administrativa. Então ela diz que quando o serviço não existiu, o serviço funcionou mal ou o serviço atrasou. Preste atenção numa coisa. Se você reparar os noticiários, principalmente nos meses de dezembro e janeiro, você vê lá acontecer muito em São Paulo, chove muito, aí o sistema de captação de água pluvial não comporta toda a água da chuva, e essa água entra nas casas dos moradores, e aí as pessoas perdem móvel, né? Perdem eletrodomésticos. O que alegaria-se nesse caso? O serviço não funcionou, o serviço de captação de água pluvial no caso,
o serviço não funcionou ou o serviço funcionou mal. Não conseguiu absorver toda aquela água da chuva e por isso a água entrou na casa das pessoas. Isso aqui seria a responsabilidade subjetiva ou também chamada, dependendo da bibliografia pela qual você estude, também chamada de culpa administrativa, certo? Então veja bem, nessa modalidade aí, a culpa ela é presumida. Nesse caso aqui, o Estado tem que provar que ela não ocorreu para estar isento de indenizar essa pessoa. E aí a gente continua essa evolução, né? Foi a evolução desse serviço, a gente chega na que vale hoje. Qual é a que vale hoje? É a teoria da responsabilidade objetiva do Estado. Eu vou apagar aqui para utilizar esse meio do quadro de novo, que não dá para ficar posicionando a câmera que ela está em cima do tripé. Mas, o que diz a teoria da responsabilidade objetiva do Estado? Presta atenção nessa definição que você tem que ter ela na ponta da sua língua para o concurso público. A obrigação de reparar o dano por ato lícito ou ilícito é cabível no caso de ficar comprovada a relação de causalidade entre a conduta do agente e o dano ao terceiro. Não há que se verificar dolo ou culpa, basta que haja correlação entre a conduta e o dano causado. Então, o que ocorre na teoria objetiva, que é a teoria que vale hoje? Eu tenho que ter uma conduta do Estado ou do agente estatal. Conduta. Essa conduta tem que gerar um dano a um terceiro. E o que é mais importante? Algo que vincule essa conduta estatal a esse dano do terceiro, que é justamente o que a gente chama de nexo causal. Tem que haver um nexo que ligue esse dano à conduta do Estado. Aí você pensa, tem como haver um dano? Tem como haver uma conduta estatal e não ter nexo entre um e outro? Claro que tem. Por exemplo, imagine que teve um crime, certo? Numa via pública. Teve um crime numa via pública. E essa via pública, o trânsito dela foi desviado para que faça o isolamento e preservação do local do crime. A polícia vai lá, preserva o local do crime e faz um desvio nessa via. Passando ou pelo acostamento ou pela lateral da pista, faz um desvio. Nesse desvio, uma pessoa desviou o carro, está passando ao lado do local, só que ela passa olhando para o local do crime lá, para o corpo estendido lá na rua, e não nota que à sua frente um carro parou. Por alguma razão um carro parou, e ela vai e bate nesse carro da frente. Teve conduta do Estado? Teve. A rua foi interditada, a pessoa teve que desviar. Teve dano? Teve, que a pessoa bateu o carro dela, estragou o carro dela. Mas houve algum nexo? Não, não houve nexo. A culpa foi da pessoa que não dirigiu com a devida atenção. Então, o que diz a teoria da responsabilidade objetiva do Estado? Tem que haver conduta, tem que haver dano e tem que haver um nexo entre essa conduta estatal e esse dano do terceiro. Faz diferença se a conduta do Estado foi lícita ou ilícita? Não, não faz diferença. Faz diferença se o ato foi omissivo ou comissivo? Não. Faz diferença se foi um ato material ou um ato jurídico? Não. Houve conduta, houve dano e tem um nexo entre um e outro, surge a obrigação de ressarcir o Estado. É óbvio que se for uma ação ilícita de um determinado servidor público, o Estado pode entrar depois com uma ação regressiva contra esse servidor. Vamos pegar um exemplo aqui, para ficar fácil de você entender. Imagina um servidor de uma prefeitura, ele está dirigindo o carro dele. Aí ele vê a namorada dele entrar numa loja com um amigo. E ele fica com ciúme, pega esse carro da prefeitura e joga contra a vidraça dessa loja, onde a esposa dele entrou com um amigo dela.
Foi um ato ilícito? Foi. Mas quem que tem que pagar a vidraça da loja? O município, por se tratar de um carro da prefeitura. Só que a prefeitura vai ficar com prejuízo e fica por isso mesmo? Não. A prefeitura vai entrar com uma ação regressiva contra esse servidor para que ele pague tanto o veículo da prefeitura quanto a vidraça da loja que foi estragada, certo? Então, o que você tem que saber da responsabilidade objetiva? Conduta, dano ao terceiro e nexo entre essa conduta e esse dano. Tá ok? Passando para frente, essa responsabilidade objetiva do Estado, ela tem 5 requisitos. Que requisitos são esses? Dano, alteridade, o que é alteridade? Alteridade está relacionada à alternância, né? Obviamente, se o dano foi sofrido pela própria administração, não vai ter que ressarcir. A alteridade é quando a administração pública causa dano a outro, certo? Nexo causal, que eu vou colocar só nexo para a gente ganhar tempo. Um ato estatal e ausência de causa excludente. Então esses aqui, ó, são os requisitos para se analisar a responsabilidade objetiva, tá certo? O que seria o dano? O dano é quando o ato estatal atingir um direito da vítima, seja ele material ou imaterial. O que seria um direito material? Um carro público bate contra o carro de um particular, causou um dano material. O que seria um dano imaterial? A foto de uma pessoa que era apenas suspeita, divulgada indevidamente pela polícia. Depois essa pessoa provada inocente, ela teve um dano imaterial, ela teve um dano à imagem dela, que pode gerar uma ação por danos morais, por exemplo. Essa ação de danos morais seria um exemplo de prejuízo imaterial, tá ok? De dano imaterial. O que seria a alteridade do dano? O ato estatal deve causar dano a terceiros para que a responsabilidade extracontratual se caracterize. Imagina que a administração faz um determinado ato, mas não causou prejuízo a ninguém. Não vai haver a responsabilidade extracontratual de indenização. O que seria o nexo causal? É justamente a relação que existe entre a conduta do Estado e aquele dano sofrido pelo terceiro. É o elo que existe entre o dano e o comportamento positivo ou negativo do agente público ou da entidade de direito privado prestadora de serviço público. Para a configuração, o Estado deve ser o responsável direto e imediato pela ocorrência do dano. Ato estatal é porque esse ato que causou o prejuízo, ele tem que ser atribuído às pessoas jurídicas de direito público, pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público e que são responsáveis pelas atuações dos seus agentes, certo? E as excludentes de responsabilidade, que a gente vai ver que em determinadas situações a responsabilidade do Estado ela é excluída. Por exemplo, culpa exclusiva da vítima. Imagine que uma pessoa pula a cerca de uma usina hidrelétrica, entre numa área onde o acesso era proibido, de alguma forma ela consiga burlar a vigilância nesse local para tomar banho numa represa de uma hidrelétrica e morra afogada ali. Vai haver a obrigação do Estado de reparar o prejuízo à família dessa pessoa? Não. Por que não? Porque ficou caracterizada a culpa exclusiva da vítima.
Havendo culpa exclusiva da vítima, o Estado não está obrigado a ressarcir, certo? Seria um exemplo de causa excludente da responsabilidade. Por que a causa excludente de responsabilidade ela exclui o Estado ou a administração pública da obrigação de pagar? Porque lembra que eu falei? Na responsabilidade objetiva tem que haver uma conduta, tem que haver um dano e tem que haver um nexo causal. Quando existe alguma excludente de responsabilidade, é como se eu viesse aqui nesse nexo causal e fizesse isso aqui, ó. A partir do momento que eu tive uma excludente de responsabilidade, não existe mais nexo entre a conduta e o dano. Logo, o Estado não está obrigado a ressarcir. Então, deixa eu desenhar de novo aqui nosso nexo. E vamos lá. Essa teoria da responsabilidade objetiva, que aqui vigora hoje, ela se divide. Ela evolui e ela se divide em duas outras teorias. Deixa eu apagar aqui. Ó, ela se divide no risco administrativo e na teoria do risco integral. Teoria do risco administrativo e a teoria do risco integral. Mas lembre-se o seguinte, presta atenção nisso aqui, para você não fazer confusão na prova. A teoria do risco, tanto a teoria do risco administrativo quanto a teoria do risco integral, elas estão dentro da teoria do risco, da teoria da responsabilidade objetiva, certo? Ele não é uma outra teoria, ele é uma subdivisão dentro da teoria da responsabilidade objetiva. Na teoria do risco administrativo, o que acontece? Deixa eu pegar minha caneta vermelha aqui. Na teoria do risco administrativo, ele há a possibilidade de excludentes. Via de regra, o Estado é obrigado a ressarcir? É. Via de regra, o Estado é obrigado a ressarcir. Porém, na teoria do risco administrativo, a possibilidade de causa exclusiva de responsabilidade. Na teoria do risco integral, não há excludentes. É dessa forma que você vai saber se o risco vai ser administrativo ou vai ser integral. Eu já falo a você que a teoria do risco integral, ela vai ser fácil você lembrar e não errar na sua prova, no concurso, porque elas são situações bem pontuais, certo? O que diz a teoria da culpa do serviço no Brasil? Preste atenção nisso. É aplicável a teoria da culpa no Brasil quando o assunto é prestação de serviço público pelo Estado. Então já começa aí. Para que haja a teoria da culpa, tem que haver necessariamente uma prestação de serviço do Estado. Não se trata da culpa individual do agente, mas do serviço prestado pelo Estado quando ele não funciona, e deveria ter funcionado, né? Quando ele atrasa, ou então quando ele funcionou mal. Foi o que a gente falou no início de culpa do serviço, né? Da culpa administrativa, ou faute do serviço, que é um termo francês. Ocorre a responsabilidade subjetiva do Estado quando o serviço público é prestado de maneira aquém do que se esperava e essa deficiência causou danos. Ou seja, quando o Estado se omitiu na prestação de um serviço. Aí o que é importante você lembrar? Que nesse caso específico da culpa, ele depende de comprovação de dolo ou culpa por parte de quem alega. Então veja bem, imagina que está sendo construído um prédio, aqui ó, perdão, imagina que tem um prédio aqui.
Aqui tem um prédio de apartamentos. E aqui ao lado começa uma obra pública. Tá saindo o desenho aí no vídeo? Tá? Imagina só, eu tenho um prédio aqui de residências, né? E eu tenho uma obra pública aqui ao lado. Em razão de remexer a terra, de mexer na compactação do solo, alguma coisa assim, esse prédio aqui ele começa a sofrer rachaduras em razão dessa obra. Esse dano aos moradores do prédio foi causado por uma ação estatal? Foi. Só que o que acontece? São esses moradores aqui que vão ter que provar que foi essa obra que causou prejuízo na estrutura do prédio. Que pode ser, por exemplo, que a obra não teve nada a ver. Pode ser que a estrutura do prédio era deficitária e por isso ocorreu essa rachadura quando a obra começou a funcionar. Então, a teoria da culpa do serviço tem essa característica: a comprovação de dolo ou culpa por parte de quem alega. Via de regra, o ônus da prova cabe a quem acusa, né? E aí a gente viu as exceções, a gente viu na aula de hoje de manhã sobre atos administrativos. Nesse caso aqui, depende da comprovação do dolo de quem está alegando. No caso, são os moradores que têm que provar que a obra causou esse prejuízo, certo? E agora, falando aqui, eu falei para vocês da teoria do risco integral, que ela seria fácil, porque ela é bem pontual. A teoria do risco integral, vamos fazer uma bagunça aqui nesse esqueminha. Existem situações que vai ficar caracterizada a teoria do risco integral. Ninguém tem que provar nada. Não há que se provar nada. Havendo o prejuízo, o Estado está obrigado a ressarcir, independente de dolo ou culpa. Não há excludente. Ainda que fosse uma culpa exclusiva da vítima, não haveria excludente. Que são, danos causados por danos nucleares. Outra, atentado terrorista a bordo de aeronaves. E grandes danos de caráter ambiental. Como, por exemplo, aquele que aconteceu lá em Brumadinho, Minas Gerais, né? Com o rompimento da represa da Vale. Danos nucleares, atentados terroristas a bordo de aeronaves e grandes danos ambientais, catástrofes ambientais, não há que se provar nada. Existindo dano nessas modalidades aqui, o Estado está obrigado a ressarcir, certo? Essa é a teoria do risco integral. Já na teoria do risco administrativo, a gente falou que a possibilidade de excludentes, né? Quais seriam essas excludentes? Essas excludentes são 3. Culpa exclusiva da vítima, caso fortuito e força maior. Então, relembrando aqui,
a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, ela evolui para outras duas teorias. A teoria do risco administrativo e a teoria do risco integral. Vamos começar pelo risco integral, porque nela não tem exceções, fica mais fácil. Segundo a teoria do risco integral, não há excludentes dessa responsabilidade do Estado. Quando é que ela ocorre? Quando acontecem danos nucleares, quando acontecem atentados terroristas a bordo de aeronaves, ou quando acontecem grandes danos ambientais, de caráter ambiental, certo? Como aconteceu em Brumadinho, por exemplo. Quando que vai haver a possibilidade de excludentes? Na teoria do risco administrativo. Que excludentes seriam essas? Culpa exclusiva da vítima. Por exemplo, uma pessoa quer se suicidar. Ela vê uma viatura da polícia passando em alta velocidade e ela pula na frente dessa viatura com a intenção de cometer suicídio, né? Com a intenção de autoextermínio. O Estado vai ser obrigado a ressarcir a família? Não. Por quê? Culpa exclusiva da vítima. Outra coisa, caso fortuito, força maior. Por exemplo, vem um furacão. Esse furacão arrasta os carros de um órgão público todinhos para o meio da rua e esses carros saem batendo em carros de outras pessoas. Caso fortuito ou força maior. Tá certo? A Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 6º, ela diz o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa. Então, olha só, se eu desenhar aqui, aparece na... Presta atenção numa coisa, esse esquema que eu vou desenhar agora no quadro, eu aconselho você a pegar uma folha em branco, faz esse esquema numa folha em branco e coloca num lugar para você estar sempre olhando. Porque eu vou resumir de forma geral o que acontece na prática em termos de responsabilidade do Estado. Por que você precisa saber disso? Porque na maioria das vezes, as questões de concurso, elas vão te dar uma situação hipotética. Entende? Ela não vai falar o texto assim, diretamente. Ela vai te falar uma situação hipotética e te perguntar a respeito daquela situação hipotética. Então presta atenção numa coisa. Vamos achar um canto aqui para desenhar. Ó, eu falei a vocês, quando que vai haver a responsabilidade do Estado? Quando eu tiver... Deixa eu apagar aqui. Quando eu tiver uma conduta do Estado, quando eu tiver um dano a um terceiro e quando houver um nexo entre essa conduta e esse dano. Aqui está caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado. O Estado é obrigado a ressarcir essa pessoa aqui? É. O Estado vai ser obrigado a ressarcir. Faz diferença se o servidor que causou o prejuízo agiu com dolo ou com culpa? Não. Faz diferença se o ato foi um ato lícito ou ilícito? Não. Faz diferença se o ato foi material ou jurídico? Não. Houve uma conduta, houve um dano, e existe um nexo entre essa conduta e esse dano, o Estado está obrigado a reparar, independente de qualquer coisa. Existem exceções? Existe. Culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior. Certo? São as exceções. Mas o que acontece? O Estado vai ficar no prejuízo? Não. O que o Estado vai fazer? O Estado vai entrar. O Estado vai entrar com uma ação regressiva. Ação regressiva contra o servidor. Só que o que acontece, gente? Nesse caso aqui, o particular que sofreu o dano não tem que provar nada. Houve um dano, houve uma conduta, houve um dano, existiu um nexo entre essa conduta e esse dano, o Estado vai ser obrigado a ressarcir. O que o Estado vai fazer? Vai entrar com uma ação regressiva para cobrar desse servidor o dinheiro que saiu do erário.
né? Erários são os cofres públicos. O Estado vai entrar com uma ação contra esse servidor para o ressarcimento ao erário. Ocorre que para essa ação aqui, vai ter que ficar comprovado que o servidor agiu com dolo ou culpa. Caso o servidor não tenha agido com dolo nem com culpa, o Estado vai ser obrigado a pagar o particular que sofreu o dano? Vai. Mas o Estado vai poder cobrar esse dinheiro do servidor? Não. Nesse caso, o Estado vai ficar com prejuízo, certo? Então vamos fazer agora um exemplo na prática, porque normalmente vai ser uma situação hipotética que vai cair na sua prova. Deixa eu apagar aqui de novo. Imagine a seguinte situação. Eu tenho aqui uma viatura de polícia. Tem aqui uma viatura da polícia. Vou fazer essa frente aqui menor. Farolzinho bonitinho. E aqui está o giroflex da polícia. Está aceso aqui. Brilhando, bonitão. E na frente desse carro da polícia tem o carro de um particular. Um Fusquinha no caso, né? Está o Super Fusca aqui. Esse carro da polícia colide contra a traseira desse carro. Esse carro pertence a um particular. O servidor que estava dirigindo o carro da polícia era o Zé. Era o policial Zé. O Fusca aqui deu perda total. Não deu para aproveitar nada do carro. Imagina que esse Fusca aqui valesse, vamos botar aqui R$6.000. Faz de conta que valeu R$6.000. O que acontece? A viatura da polícia, quem que responde por ela? O Estado. Quem responde por essa viatura é o Estado. Então, eu pego R$6.000 do cofre do Estado e passo para esse particular aqui. Mas o Estado vai ficar no prejuízo desses R$6.000? Não vai. O Estado vai cobrar de quem? Vai pegar o salário do policial Zé para repor esse dinheiro que foi perdido. Agora, o que acontece? Nessa parte aqui, do Estado para o particular, o que eu preciso comprovar? Conduta, dano e nexo causal. Agora, nessa esfera aqui, entre o Estado e o policial, o que eu preciso comprovar? Dolo ou culpa. Imagina que o nosso policial Zé, do exemplo aqui, ele está lá dirigindo a viatura. Aí está uma mulher bem boazuda andando na calçada. E ele fica olhando para a mulher. Aí ele não viu que o carro da frente parou e bateu. Houve uma conduta? Houve. Houve um dano? Houve. Houve um nexo entre a conduta e o dano? Houve. O Estado é obrigado a ressarcir o dono desse carro aqui, do particular. Agora, para o Estado cobrar esses 6.000 do policial, ele vai ter que provar que houve dolo ou culpa. Imagina que o exemplo não fosse esse. Imagine que fosse outro exemplo. Que em vez do policial Zé aqui, fosse a policial Maria.
fosse a policial Maria. Aí, a policial Maria está dirigindo lá a viatura, numa rua da cidade. Aí, do lado, na calçada, passa o professor Sérgio, camisetinha regata, short, tênis, correndo. A policial olha o professor Sérgio lá, o que acontece com ela? Tem um ataque do coração. Né? Não é todo dia que você vê, né? Aí a policial Maria teve um ataque do coração. Por isso que a viatura bateu no carro da frente. Houve conduta? Houve dano, e houve nexo. Foi a viatura que estragou o carro. O Estado vai pagar o dono do carro? Vai. Agora, em relação à ação regressiva do Estado contra a policial Maria, houve dolo? Não. Houve culpa? Não. Não houve nem dolo nem culpa. Porque é de se esperar que uma pessoa vendo o professor Sérgio correndo tenha um ataque cardíaco, né? Nesse caso, não vai poder ser cobrado esses 6 mil da servidora, no caso, da policial Maria, tá certo? Costuma, gente, ser cobrado dessa forma em concurso, com uma situação hipotética. Lógico, não do professor Sérgio correndo na avenida, né? Mas, normalmente, costuma se falar dessa forma. Se dá uma situação hipotética e pergunta se o Estado é obrigado a pagar, se o Estado não é obrigado a pagar, se houve alguma causa excludente que desobrigasse o Estado a pagar esse prejuízo, se depende de comprovação de dolo-culpa, se não depende de comprovação de dolo-culpa. Normalmente é desse jeito que essa questão é cobrada em concurso, certo? E aí uma coisa que você tem que saber, que é bem óbvia, né? Isso aqui talvez até mesmo por conhecimento empírico você já saiba. A responsabilidade entre particulares, ela é subjetiva. A responsabilidade entre particulares, ela é subjetiva. O que significa? Significa dizer que o elemento subjetivo, que no caso é o dolo ou a culpa, ele vai ter que ser comprovado. Um particular está dirigindo o carro, ele bate no carro de outro particular. Quem que vai ter que pagar quem? Vai ter que se analisar o dolo ou a culpa de alguém, certo? Agora, a responsabilidade civil do Estado, ela é, via de regra, ela é objetiva, certo? Na responsabilidade do Estado, não há que se provar nada. Houve uma conduta, houve um dano, tem um nexo entre essa conduta e esse dano, há a responsabilidade do Estado, tá ok? Apesar que isso aqui era meio óbvio, né? E uma coisa importante, gente, é que se admite, nesses casos aqui, se admite a análise da culpa concorrente ou da soma de fatores. O que significa isso? Imagina a seguinte situação. Imagina que aqui eu tenho um cruzamento de avenidas. Eu tenho um cruzamento de avenidas. Aqui eu tenho um semáforo nesse sentido aqui. Eu tenho um semáforo que ele está vermelho. Eu tenho um semáforo que está vermelho. E desse outro lado aqui, eu tenho uma placa. Eu tenho a seguinte placa. Eu tenho uma placa que fala que é proibido virar para cá. Aqui é uma avenida que vai, né? Aqui é uma avenida que volta. Desse lado de cá, o sinal está fechado. Desse lado de cá, eu não poderia virar para cá.
Eu teria que, por exemplo, seguir aqui, fazer o retorno lá embaixo e voltar. Aí, um carro público está aqui, ó. Tem um carro aqui que ele fala: o sinal está vermelho, mas eu acho que dá tempo de eu cruzar. Eu vou passar direto aqui. Do outro lado tem um carro de um particular aqui, ó. Isso aqui, por incrível que pareça, isso é um carro, certo? Ele fala assim: o motorista, isso aqui é um carro do Estado, isso aqui é o carro de um particular. Ele fala o seguinte: já que o sinal está vermelho, eu não vou lá embaixo fazer o retorno para pegar essa avenida, eu vou virar logo aqui, ó. Eu vou cruzar aqui e vou virar. Aí o que acontece no meio desse cruzamento? Colisão, né? Só que o que ocorre aqui? Aqui vai ocorrer o exemplo que eu estava falando de culpa concorrente. O que é culpa concorrente? A grosso modo, culpa concorrente é quando os dois tiveram culpa. O carro do Estado teve culpa? Teve, ele furou o sinal vermelho. O carro do particular teve culpa? Teve, ele fez o retorno onde não poderia. Ele tinha que vir para cá, fazer o retorno lá em cima e voltar, e ele quis fazer o gato, né? Como a gente chama. E os dois carros bateram. Vai admitir a junção das culpas? Vai. O que vai acontecer? O Estado é obrigado a ressarcir o carro do particular? É. Mas provavelmente não vai ser uma restituição integral. Por exemplo, imagina que o carro do particular teve um prejuízo de 5 mil. Fala assim, ó, o Estado vai pagar 2.500, os outros 2.500 a responsabilidade é sua por ter virado no local que não podia ter virado, certo? Isso é a admissibilidade da culpa concorrente, sabe? Admissibilidade, não sei se eu falei certo, se estiver errado, depois a gente edita. Admissibilidade de análise de culpas concorrentes, tá ok? E aí o que ocorre? A gente tem a análise do elemento subjetivo. O que é a análise do elemento subjetivo? É analisar a culpa dos dois. Se o agente estatal atuou com imprudência, negligência ou imperícia, essa comprovação deverá ocorrer em processo administrativo, que assegure ao agente público a ampla defesa e o contraditório. Caso tenha havido culpa do agente, o Estado pode cobrar o valor ressarcido ao indivíduo que sofreu o dano. Então veja bem, por que tem que ser comprovada? Tem que ser analisado se o agente estatal atuou com imprudência, negligência ou imperícia, e essa comprovação tem que ocorrer em processo administrativo. Por que há necessidade desse processo administrativo? Porque lembra que eu falei que depois o Estado pode entrar com ação regressiva?